Sejam bem-vindos à Psico-TV. Hoje temos como convidada a doutora Maria Palha e vamos falar sobre primeiros socorros psicológicos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu, Pedro, por este convite. Para começarmos, pergunto, como se define os primeiros socorros psicológicos e qual o seu objetivo? Bom, em termos práticos e a definição mais técnica dos primeiros socorros psicológicos é que são um protocolo de intervenção. O que é que isto significa? Significa que são linhas orientadoras de medidas que nós podemos fazer para intervir em determinados momentos. A nível de primeiros socorros, como dizem, como o nome já indica, os momentos onde podem ser úteis e onde se deve intervir são, de facto, em situações de eventos traumáticos. E um evento traumático, por definição, é um evento que normalmente coloca em risco ou ameaça colocar em risco a nossa vida. E isto, neste caso, podemos até, um momento da atualidade, não sei quando é que, em que momento é que este programa será passado, mas creio que em breve, e o momento da atualidade que vivemos é de facto uma pandemia, e uma pandemia pode ser um evento traumático para algumas pessoas porque coloca ou pode colocar a nossa vida em risco, então pode ser extremamente interessante utilizar este modelo, este protocolo de intervenção para reduzir aqui os impactos psicológicos, digamos assim, ou o embate psicológico de um evento com estas características. Em termos de informação geral que pode ser útil, nós sabemos que quando há um evento traumático, como vou usar muitas vezes o exemplo do Covid, porque preenche os requisitos de uma situação traumática, ou potencialmente traumática. Quando há um evento traumático, existem 3 momentos estudados em que as pessoas manifestam diferentes reações. Existe a primeira fase, que são os primeiros 3 meses, que é o momento do choque, considerado por nós como uma fase aguda, onde a pessoa, ok, isto aconteceu e agora o que é que se passa? Nesta fase aguda há uma série de manifestações de reações a nível das coisas que pensamos, a nível do nosso sistema nervoso central que fica alterado ou que pode alterar, a nível das coisas que nós sentimos, a nível da forma como nos relacionamos com os outros e com o mundo, digamos assim. Depois destes 3 meses, existe dos 3 aos 6 meses uma fase de assimilação, onde as pessoas, estas reações iniciais acabam por poder estabilizar um bocadinho e começam muitas vezes por, das duas uma, ou há a adoção de pequenas alterações ou pequenos hábitos na nossa vida que faz com que estas reações estabilizem, ou pode-se passar para reações mais crónicas, ou seja, estes sinais, sintomas, reações típicas depois de um evento podem-se agudizar e assimilar como algo mais crónico ou mais doente, digamos assim. E esta cronicidade, ou seja, a parte mais doente, ela surge numa terceira fase que nós consideramos a partir dos 3 meses. Olhando para a situação do Covid-19, por exemplo, neste momento já estamos a 8 meses desde o momento em que foi decretada a primeira quarentena, etc. Neste momento já estamos num período, por exemplo, de cronicidade, ou seja, há muitas pessoas que há 8 meses, e isto até podem perguntar aos amigos aí em casa, aos familiares, aos colegas, há muitas pessoas que, por exemplo, sentem que não estão a dormir bem, mudaram o apetite completamente, estão com pensamentos esquisitos ou pensamentos que não reconhecem como seus, podem estar mais zangados, frustrados ou com questões nas relações, e isto pode estar relacionado com o embate do Covid-19 nas suas vidas ou em diferentes dimensões das suas vidas. Os benefícios de termos primeiros socorros psicológicos, neste caso, seria reduzir a percentagem de pessoas que vai precisar de apoio psicológico e de intervenção psicológica profunda para curar uma perturbação mental ou uma doença mental. Olhando aqui um bocadinho para as estatísticas, nós sabemos que depois do evento traumático, cerca de 20, depois dos 3 meses, entre 20 a 30% da população pode desenvolver uma perturbação ou uma doença mental depois destes 3 meses. E nós, como somos pessoas saudáveis e humanos, acima de tudo solidários e cooperantes, não queremos viver numa sociedade que está doente. Então a introdução dos primeiros socorros psicológicos numa primeira fase é muito importante e os benefícios vão exatamente para aqui, reduzir esta percentagem de pessoas que vão precisar
de apoio psicológico ou que vão adoecer mentalmente. Os primeiros socorros psicológicos são feitos também em diferentes fases. Normalmente recomenda-se, para terem um maior benefício ou para reduzirem de facto o impacto psicológico, para serem implementados numa primeira fase em termos de meses, de período de janela, ou seja, estes primeiros 6 meses, até aos 3 meses do acontecimento, haver de facto ali uma prevenção para as pessoas saberem o que é que estão a sentir, que o que estão a sentir, a ver, a viver e a observar é normal perante uma situação traumática, um evento como este, e não sentirem que estão a adoecer. Este primeiro momento é muito importante porque vai, de certa forma, tranquilizar as pessoas e explicar que numa fase como estas o que estão a sentir é normal e não vão ficar doentes. Partilhando também quais é que são os hábitos de autocuidado que devem ser integrados nesta primeira fase e que vão garantir que a pessoa sobreviva saudável àquele embate, digamos assim. Quem pode realizá-los, ou seja, quem pode realizar estes primeiros socorros psicológicos e em contexto deve ser realizado? Então, os primeiros socorros psicológicos não precisam de ser feitos por terapeutas, e isto às vezes é uma questão. Podem ser feitos por pessoas identificadas na comunidade. Posso dar um exemplo: ao longo das intervenções em contextos de crise que fui tendo, de contextos de crise humanitária, como conflitos armados na Líbia ou na Síria ou mesmo na Ucrânia, nós identificávamos pessoas da comunidade. Normalmente no Médio Oriente eram identificadas as pessoas mais religiosas, porque estavam nas mesquitas e tinham acesso a muita gente, professores, ou seja, identificávamos líderes comunitários ou pessoas que na comunidade conseguissem contactar com outras pessoas, formávamos estas pessoas. É muito importante que haja formação, porque há uma forma de fazer esta intervenção preventiva. E se não for bem feita, pode ter efeitos nefastos, e depois também posso partilhar um bocadinho sobre isto. Mas na comunidade, as pessoas que podem fazer os primeiros socorros psicológicos, podem ser terapeutas ou não, precisam de saber como fazer e o que fazer. E nas intervenções que fiz, muitas vezes eram líderes comunitários, pessoas que na comunidade eram influentes. Nos contextos, por exemplo, como no Brasil, onde fiz cheias em Moçambique, que era um ciclone, em catástrofes naturais, as pessoas identificadas eram os senhores do café, por exemplo, eram os senhores do supermercado, os pontos de venda de comida, porque era um sítio onde iam muitas pessoas. Então, basicamente, nós conseguimos disseminar este protocolo de intervenção por qualquer pessoa. É preciso que esta pessoa tenha a formação, porque depois vai ter aqui, pode ter efeitos nefastos se não forem bem feitos, e nós queremos promover a saúde, não queremos promover a doença. Quais os primeiros passos a realizar durante a aplicação dos primeiros socorros psicológicos? Então, eu diria assim, por linhas gerais e de uma forma muito simples, há aqui 4 pontos que são essenciais: ver, ouvir, ligar e estabilizar. Ver, identificar as necessidades, mapear as necessidades, o que é preciso e o que é que não é. Temos que ter em consideração que os nossos preconceitos em relação ao evento, em relação à forma como se lida com o evento e em relação ao sofrimento das pessoas face àquele evento, têm que ser desconstruídos. Se eu vou fazer primeiros socorros psicológicos, eu tenho que conseguir identificar as necessidades sem preconceitos, tirar os meus óculos pessoais e conseguir colocar-me naquele contexto. É muito importante, porque posso dar-vos um exemplo também de uma das missões que fiz em contextos de crise. De repente nós chegámos na Índia, era em Caxemira, por isso era um conflito, era uma zona de pré-conflito, mas na altura houve uma situação, um evento traumático, com uma mesquita e com um apedrejamento, etc. E partia-se do princípio que toda a gente ia precisar de apoio psicológico, porque toda a gente estava muito afetada. Curiosamente não, nem toda a gente precisa de apoio, e é este tipo de preconceitos que vão depois definir a qualidade e a eficácia da intervenção. Por isso, quando nós vamos identificar as necessidades, é muito importante ver quais são as necessidades sem preconceitos, identificar sem preconceito, muito importante.
para conseguirmos mapear. Depois há outra coisa que é muito importante, é conseguirmos ouvir. Ouvir quando fazemos o levantamento das necessidades, ou seja, quem é que está a precisar de quê, não é para fazer um questionamento intenso, porque as pessoas já estão fragilizadas, então não vamos questionar aqui muito intensamente aquela pessoa, vamos disponibilizar-nos para ouvir o que ela precisa. Normalmente, neste tipo de contextos de crise humanitária, por exemplo, e aqui também pode ser utilizado, pode ser aplicado, por exemplo, alguém que está a fazer uma intervenção nos hospitais, porque de repente tem um fluxo enorme de Covid-19 e vai fazer primeiros socorros neste aspecto. Uma das coisas que ajuda muito a primeira abordagem é, de facto, tentar satisfazer as necessidades básicas. Uma primeira abordagem em termos de contacto. Ok, precisa de alguma coisa, água, necessidades básicas, informação, saber onde ir, o que fazer, o cobertor tem frio, e esta primeira identificação das necessidades básicas permite que a pessoa que temos à frente nos responda em relação a si, ao seu corpo, sem entrar claramente aqui em detalhe sobre o evento traumático. Ouvir significa exatamente isto, conseguir identificar e ouvir o que outra pessoa tem a dizer sem nós estarmos a ser muito invasivos. Porque se é um evento traumático, as pessoas às vezes não querem falar sobre isto, então vamos respeitar. Não nos esquecemos que nós estamos a fazer um levantamento das necessidades e queremos ouvir, permitir que a pessoa fale do que quer falar naquele momento. Ligar este terceiro ponto, e por isso é que é tão importante que as pessoas tenham formação de primeiros socorros psicológicos, é para conseguirem, de certa forma, identificar quais é que são os recursos que existem na comunidade e fazer aqui uma ligação. Então aquela pessoa, um exemplo de uma catástrofe natural, o ciclone Idai em Moçambique, onde estive o ano passado, aquela pessoa ficou sem casa, houve umas cheias e quando falamos aqui em ligar, nós falamos em mostrar àquela pessoa, dar informação de onde é que ela pode ir, por exemplo, para conseguir uma tenda, porque ficou sem casa, então identificar os recursos, mapear os recursos na comunidade e ajudar a pessoa a ligar, a procurar ajuda, a ir de encontro, a entender o que é que está, onde é que está o sistema de referência e como é que pode agir. Esta ligação também significa permitir que esta pessoa encontre outras pessoas na sua situação, porque uma das coisas que é muito comum neste momento, neste tipo de intervenções, quando há um acontecimento traumático, é as pessoas sentirem que estão sozinhas e que são as únicas, e isto traz um sofrimento atroz e promove doença mental. As pessoas, quando estão a sofrer muito, podem adoecer, e permitir que as pessoas se encontrem em grupos e partilhem o que estão a viver é extremamente importante, porque traz acima de tudo a sensação de que pertencem a um sítio, dá sentido àquela história e àquele evento e permite que a própria comunidade consiga cuidar daquela pessoa e cuidar entre si, como se fosse um poder curativo da comunidade, e isto faz parte deste momento de ligação. E depois a estabilização. Claro que há as pessoas que vão estar mais ativadas do que outras. Quando falamos em momentos de um evento traumático, como são eventos que à partida podem ameaçar ou parecer que ameaçam a nossa vida, nós vamos ter uma ativação do sistema nervoso central, isto é automático, então as pessoas têm aqui uma série podem ter aqui uma ativação, por exemplo, das suas ansiedades, pressão no peito, a sensação que não dormem, que não conseguem comer, a nível do sistema todo biológico que fica alterado, e se nós identificamos que alguém está assim, depois mesmo ao nível da interação com o outro, alguém que está com um olhar muito vazio, que está bloqueado, que congelou, que não está a conseguir ter ferramentas para estabilizar esta pessoa. E a estabilização a nível de primeiros socorros psicológicos é uma estabilização mais ao nível de dar algumas informações como técnicas de respiração, técnicas de grounding, técnicas aqui de relaxamento muscular, mas não nos podemos esquecer que aquela pessoa está num momento muito fragilizado, então não vamos dar muita informação, temos que conseguir perceber qual é o momento para introduzir esta informação ou então para recuar. E isto faz parte da última fase, que é de facto esta estabilização. E depois dar a informação a determinada altura de quando é que as pessoas, quais é que são as reações que são normais, durante que período, e a partir de que momento é que a pessoa deve procurar ajuda profissional, porque os primeiros socorros psicológicos são prevenções ou intervenções momentâneas, não vamos ter sempre ali alguém, e é importante que a própria pessoa se autonomize
e fique empoderada em relação à sua situação e ao que está a viver. Então explicar-lhe que de facto se estas reações são as normais, identificar as reações, e depois explicar que se estas reações não passarem com uma série de medidas de autoajuda, de autocuidados, que são essenciais para este momento, esta pessoa deve procurar ajuda especializada e dizer-lhe onde. Porque há reações que durante os períodos traumáticos só vão surgir, há pessoas que têm reações muito cedo, há outras que surgem muito mais tarde, que demora 6, 7 meses a aparecer, e é importante as pessoas saberem, ok, isto está derivado, pode estar relacionado com este evento, e eu já experimentei tudo, já mudei a minha alimentação, já estou a fazer as coisas na comunidade, já arranjei uma casa, já estou estável, mas mesmo assim ainda não consigo dormir, ainda não consigo organizar-me, estou a ter dificuldades em funcionar no meu dia-a-dia, que significa ir trabalhar, ir à escola, etc. Então neste momento posso precisar de ajuda especializada. A nível de ajuda especializada, as intervenções são breves, mas já é outro capítulo que daria para que daria para outro live que não hoje. Mas pronto, estas são as fases e os benefícios e como é que quem é que pode fazer e como é que se pode fazer os primeiros socorros psicológicos. Em termos culturais, e tendo em conta que a doutora foi psicóloga em inúmeros contextos de vários países, existe uma variação emocional por parte das populações. Reparou que em determinado contexto a população reagiu de forma diferente a outra de outro país? Então, sim e não. Culturalmente as pessoas têm estratégias, ou seja, adotam modos de comportamento diferentes para lidar com as situações e com as emoções também, e isso sim é muito diferente. Posso partilhar uma história que tive na Líbia, onde encontrei as mães de mártires, que eram os homens que iam para a linha da frente e que perdiam as suas vidas nesta guerra. E havia mulheres que perdiam não só 3 filhos, porque tinham 3 filhos homens, como o marido, o irmão, então tinham perdido os homens da sua família. E este grupo de mulheres, quando eu as encontro, lá está, eu fui com os meus preconceitos ocidentais e quando as encontro eu esperava que elas estivessem muito sofridas e a viver a sua perda, o seu luto dos seus filhos. Curiosamente algumas estavam a passar um processo de luto normal, mas havia muitas que até estavam, não era que estivessem felizes porque perderam os seus filhos, mas sentiam-se equilibradas porque eram agora reconhecidas como mães de heróis e por isso beneficiavam aqui de uma viagem a Ceuta. E isto era um sonho para muitas destas mulheres líbias muito grande. Então a forma como elas estavam a lidar com aquela perda, com aquela tristeza, fazer o seu luto era muito diferente do que eu esperava. E isto o que é que acontece? Em termos de reações, de emoções após um evento traumático, há um grupo de reações emocionais que são muito comuns. O importante, isto quando é comum, significa que muitas pessoas as vão ter. Estamos a falar de culpa, estamos a falar de vergonha, estamos a falar de sensação de desesperança, estamos a falar da sensação de que de facto de solidão porque nos sentimos sozinhos, e estas são as mais comuns, mas nós não somos livres. E o que acontece aqui em termos de reações emocionais, e que é muito importante explicar, é de facto há pessoas que as vão ter. O mais importante é, se não tem estas, mas tem outras, e são emoções que estão a ser diferentes das que conhece, então isto pode estar relacionado com o evento traumático. O que vejo é que há, de facto, em todos os países onde estive, há este quadro comum, e sim, elas vão surgir, vão estar muito presentes. A forma como se lida com estas emoções é que varia muito de cultura para cultura. E as estratégias de coping, por exemplo, quando atuei no Camboja, as estratégias de coping para lidar com uma perda eram maravilhosas, porque era a meditação, era as técnicas de relaxamento que a própria comunidade já fazia com muita regularidade, e então de repente numa situação de crise era só continuar e reforçar a fazer. Outras culturas não têm tanto estas práticas, mas por exemplo em Moçambique, ou no Sudão do Sul, até é melhor, no Sudão do Sul as mulheres vão muitas vezes buscar lenha, e esta ida
para buscar lenha, aos nossos olhos, mulheres ocidentais, aquelas mulheres precisam de imensa força para ir buscar a lenha, porque têm que partir a lenha, têm que fazer a lenha, têm que trazer a lenha, e é uma fonte de sofrimento para elas, era o seu momento de socialização. E então aquela estratégia era uma estratégia que as ajudava a adaptarem-se, a ajustarem-se ao facto de estarem a viver, por exemplo, num campo de refugiados ou de desalojados, digamos assim, depois de uma situação onde a comunidade foi atacada por uma das tribos. E é este tipo de estratégias que varia muito de sociedade para sociedade e que nos ajuda, de certa forma, a entender, e que é muito importante quando se faz o levantamento das necessidades a nível de apoio psicológico e de primeiros socorros psicológicos, entender quais é que são as estratégias que cada cultura, cada comunidade, cada sociedade utiliza para se ajustar ou adaptar ao novo. E isto varia bastante, de cultura para cultura, sem dúvida. Falando um pouco acerca de Portugal, na sua opinião, existem meios suficientes para a realização de primeiros socorros psicológicos? No momento atual, nós sabemos que o nosso Sistema Nacional de Saúde tem poucos psicólogos e criar uma rede de primeiros socorros psicológicos no terreno, nós para o fazermos com eficácia temos que garantir que depois o próprio sistema e a rede que existe, que está à volta, consegue dar resposta a isto. Não se vai criar uma necessidade de ir para a comunidade dizendo que as pessoas podem precisar de apoio psicológico e depois não existe uma rede de apoio. Graças à ciência, a Deus, não sei, depende, deixa ao critério da pessoa que nos assiste o que acha, mas temos uma vantagem muito grande, é que houve uma série, por causa do Covid, por exemplo, houve uma série de recursos que foram mobilizados. Neste momento existem imensas, para além do Sistema Nacional de Saúde, com os psicólogos no lugar, existem muitos serviços de apoio gratuito, telefónico, de satisfação das necessidades a nível de ansiedade, de consultas remotas e tudo mais. Se esta rede estiver no lugar e a funcionar, então vamos a isso. Os primeiros socorros psicológicos podemos formar muitas pessoas da comunidade e permitir que as pessoas vão para a comunidade conseguir fazer estes primeiros socorros psicológicos. Caso contrário, se não houver a garantia de que nós, enquanto sistema, seja Sistema Nacional de Saúde, mas a maioria, o mais importante é que o Sistema Nacional de Saúde consiga dar esta resposta, e juntamente com o não governamental, com o privado, mas o Sistema Nacional de Saúde consiga, se isto estiver no lugar, vamos para a rua. Se não houver capacidade para dar esta resposta, então não temos recursos. Com o Covid-19 houve uma coisa que foi muito interessante e, a meu ver, muito vantajosa. Começou-se a falar dos impactos da saúde mental e em março, quando entramos aqui na primeira quarentena, foi muito falada esta questão dos primeiros socorros psicológicos e da necessidade, ou seja, da saúde mental dos portugueses. E isto trouxe, primeiro, a desmistificação e a quebra de alguns preconceitos em relação à coisa, faz com que culturalmente as pessoas já venham falar sobre isso. Hoje em dia não há quem não diga, sinto-me ansioso, desde a quarentena tenho andado mesmo mal, tenho saudades dos meus amigos, do meu trabalho, da forma, dos meus moldes, do meu estilo de vida, e as pessoas já falam sobre isto. Houve aqui uma quebra do gelo, fantástico. Em termos dos primeiros socorros psicológicos, se na comunidade toda a gente souber como fazer e o que fazer, vai haver de facto mais entendimento, as pessoas vão conseguir saber mais e melhor o que fazer para tranquilizar quem está à volta e, acima de tudo, sinalizar as pessoas que precisam de ajuda. Isto seria fantástico, mas é importante conhecer a rede de serviços e se estamos prontos para depois ter um aumento do fluxo de procura dos serviços, porque as pessoas inevitavelmente vão, quando falamos sobre isto, criamos uma necessidade, as pessoas vão precisar de satisfazer esta necessidade para se equilibrar ou para se reequilibrar. Por isso é esta análise que tem de ser feita, que melhorou muito com o Covid-19 a nível de saúde mental, mas mesmo assim pode não ser suficiente se de repente tivermos em todos os bairros agentes de saúde pública de primeiros socorros psicológicos a falarem sobre isto e de repente, mas também onde é que eu vou? Porque estou com 3 meses de espera e estou com ataques de ansiedade. E é esta linha que é preciso avaliar e conseguir fazer para ter uma boa estratégia. Daí, e para finalizar, esta última pergunta que lhe irei fazer, estamos em plena crise pandémica neste momento e os psicólogos têm sido mais ou menos, há opiniões dispares acerca disso, mas pronto, têm sido chamados
a realizar o que melhor sabem fazer, que é comportamentos e pensamentos, saúde mental das pessoas. Com esta crise pandémica que existe, poderá haver o risco de uma parte da população ficar afetada pela inexistência deste suporte, por exemplo, em casos de acidentes rodoviários ou de crises, outro tipo de crises, até pode ser uma catástrofe natural, como tivemos há pouco tempo. Poderá? Sim, sem dúvida. Nós já vivemos, a nossa sociedade, Portugal, lamentavelmente, já temos uma sociedade doente e isto é uma realidade. Temos uma das maiores taxas de consumo de antidepressivos da Europa, creio que somos o segundo país com maior prevalência de doenças mentais e de perturbações mentais, cerca de 20, ronda aos 20%. Isto antes da pandemia. Quando existe uma situação traumática, o que vai acontecer é que as pessoas, os grupos de risco, neste caso 20% da nossa população, vai adoecer ainda mais ou agravar os seus sintomas. Os que estavam ali a tentar sobreviver e manter-se saudáveis, tendencialmente podem não melhorar, a não ser as questões da ansiedade social, e aí porque as pessoas estão em casa o isolamento funciona bastante bem, mas depois tem outras contraindicações, mas tendencialmente as pessoas o que vão fazer, quem estava ali no limbo, acaba por ficar mais fragilizado e pode adoecer também. Quando há intervenção de primeiros socorros psicológicos ou mesmo intervenção especializada, a perturbação mental acaba por estabilizar e amenizar e não é preciso, a pessoa recorre aos seus serviços e estabiliza. Não recorrendo aos serviços, porque não há os serviços ou porque não teve apoio, estes 20%, pelo menos sem apoio, podem piorar, agrava, e os que estavam saudáveis vão fazer o quê? Esta franja de pessoas saudáveis vai adoecer e como não teve apoio, o que se costuma falar em termos de números é que até um ano de um evento traumático, por exemplo, normalmente fala-se em uma perturbação severa que se vai instalar, as percentagens rondam 2 a 3% da população adoece severamente com problemas psiquiátricos, por exemplo, a nível de adoecimento moderado, fala-se aqui numa população, num adoecimento entre os 20 e os 30, por isso olhemos para um gráfico, temos 20% de pessoas que já estavam doentes, que era a nossa taxa, nós somos assim, estamos com estas taxas, com estas prevalências de doença mental graves, já altas, significa que muitas pessoas com quem nos cruzamos estão doentes e a sofrer sofrimento, a sofrer em silêncio. Se estes 20% ainda se junta mais 20% passado um ano, temos quase metade, cada duas pessoas com quem que estão a conversar num café, uma delas tendencialmente estará doente ou desenvolver uma doença mental. Por isso sim, nós podemos adoecer. É importante neste momento que consigamos, acima de tudo, olhar para estas questões da saúde mental e ter informação sobre isto. Não é o momento para descurar a saúde mental como temos vindo a fazer e a nossa sociedade, os números mostram, nós descuramos a saúde mental e por isso estamos doentes. Este é o momento em que temos que olhar também para a saúde mental, porque uma pandemia, tal como outros eventos traumáticos, mas especialmente uma pandemia, afeta várias dimensões do nosso bem-estar. A nível económico fica afetado e quando não temos capacidade de compra podemos não conseguir comprar comida e isto traz preocupações e a preocupação em excesso pode transformar-se em ansiedade, porque nos afeta a nível social, a forma como nos relacionamos com os outros, porque nos afeta a nível físico, porque de repente temos que andar de máscara e para algumas pessoas isto é uma preocupação, porque nos afeta a nível emocional, porque traz uma série de emoções, porque nos afeta a nível espiritual, porque às vezes perdemos o sentido da vida, porque é que estamos aqui agora? Então, se é uma pandemia, se tem tantas dimensões que são afetadas, porque é que nós não vamos valorizar todas as dimensões que temos também no ser humano? E uma delas é a saúde mental, tão importante como qualquer outra. Por isso, vamos informar-nos sobre isso. Há muitas coisas, mesmo não havendo serviços, que podem ser feitas pelo próprio, antes que faz com que consigamos prevenir a doença mental e a perturbação. Neste momento é um momento em que precisamos reintroduzir e reforçar medidas de autocuidado para evitar que nós adoecemos. Então, todos nós somos responsáveis por isso. Como verdadeiros agentes de saúde pública é muito importante que isto aconteça, o próprio conseguir fazer esta procura.
Doutora Maria Valha, foi um enorme prazer conversar consigo. Muito obrigada pela sua presença na Psico TV. Obrigada eu, obrigada eu.